tinham nada a ver com aquela realidade, e outros lugares, como os bairros precários, as favelas, até hoje carecem de boas ideias. Então, uma outra grande característica do nosso planejamento urbano, assim como essa questão de estar muito desfocado do que a população realmente precisa, do que as cidades querem, é uma tradição de escamotear ou jogar para baixo do tapete os conflitos urbanos. Então a gente, quando vai fazer uma discussão de PDM, essas questões são essenciais, né? Pensar dentro da realidade da cidade, da necessidade da população e jamais correr dos conflitos urbanos, porque uma discussão de PDM bem feita, essencialmente deve discutir os conflitos urbanos. Não dá para querer esconder essas questões. Então, dentro desse quadro da realidade das nossas cidades, né, a gente tem algumas décadas já, vem construindo, né, todo um arcabouço, um novo marco jurídico e institucional brasileiro, que eu não vou entrar em detalhes de jurista, porque nós temos uma advogada que vai falar muito melhor disso depois, mas nesse histórico dos últimos 30 anos, a gente veio construindo uma série de instrumentos legais e de espaços institucionais para a discussão dessa questão de uma cidade um pouco diferente, nesse movimento que foi chamado de reforma urbana. Um movimento que tenta democratizar mais a discussão da cidade, que tenta, né, tornar a cidade algo mais focado nas realidades e necessidades da população. Então a gente tem a Constituição de 88, que trouxe algumas inovações, o Estatuto da Cidade, o Ministério das Cidades, né, os planos diretores foram retomados como principal instrumento de ordenamento da cidade, e agora, né, recentemente, o Estatuto da Metrópole. Todo esse conjunto, né, jurídico, institucional, ele tem uma grande ideia-força, né, que é a ideia da função social da propriedade. Por que eu estou trazendo essa questão da função social da propriedade? Porque nesses anos de um pouco de contato com os planos diretores, aquilo que deveria ser a principal questão de discussão de um plano diretor passa batido. A gente foca numa série de questões que talvez não sejam as questões essenciais, e a gente perde de discutir aquilo que a Constituição e o Estatuto da Cidade dizem que são as questões principais de serem discutidas no plano diretor. E aí vamos tentar entender um pouquinho o que é essa função socioambiental da propriedade. Não sou doido aqui de querer explicar juridicamente, então, como o arquiteto gosta muito de imagem, eu vou tentar explicar a partir de algumas imagens. A ideia de função socioambiental da propriedade, todo mundo na prática sabe o que é, mas juridicamente fica mais complicado de entender. Então eu trouxe essa imagem, né, de uma família numa habitação bastante precária, num bairro sem nenhum tipo de infraestrutura, numa condição desumana, né, de viver nesse lugar. É uma realidade que a gente pode pegar qualquer cidade, talvez no Brasil, vão ter situações parecidas. Essa situação, a gente poderia dizer que essa propriedade cumpre uma função social? É meio óbvio que não, né? Então é um exemplo claro de descumprimento da função social da propriedade. Aqui um outro exemplo, qualquer semelhança é mera coincidência, de um terreno vazio, né, no meio de uma cidade bastante infraestruturada, aparentemente, onde você tem transporte, onde você tem infraestrutura, né, onde a cidade tem um custo de manutenção dessa infraestrutura e, por alguma vontade individual, alguém deixa um terreno ali vazio por muito tempo. Como a gente diz, especulando, né, esperando o preço aumentar para ele ter mais lucro, né, com esse terreno. Esse é um exemplo de cumprimento da função social da propriedade. Esse terreno está tendo uma função coletiva, uma função na sociedade. Então é um outro exemplo de descumprimento da função social da propriedade. Aqui, né, pasmem, é um terreno onde a Universidade Federal de Santa Catarina iria construir uma das suas edificações. Aparentemente, uma área de APP, de alagado, né? Se está tudo alagado ali, a legislação ambiental diz que é área de preservação permanente. Essa área,
a função social dela é de construir um prédio em cima dessa área de alagado? Aparentemente, pela legislação ambiental, a gente percebe que não. Então, é um outro exemplo de descumprimento da função social da propriedade. Essa situação, né, essa foto é bem conhecida, né, algo extremamente constrangedor, né, um muro que divide realidades completamente distintas, né, uma pessoa numa situação extremamente precária, pessoas com aparente condição, qualidade urbana muito maior. São situações que afrontam essa ideia também de função social da propriedade. Indo mais perto aqui, né, um caso recentemente apresentado pela Gazeta, é um projeto público, Minha Casa Minha Vida, construído numa área de preservação ambiental. Então, um projeto que deveria trazer qualidade de vida para a população, acaba infringindo a legislação e descumprindo essa ideia daquele terreno cumprir uma função social da propriedade. Então, esses exemplos, eu acho práticos, ajudam a gente a entender um pouquinho o que é essa ideia central de função social da propriedade que o plano diretor tem a obrigação de discutir e de focar. Então, a gente tem que pensar o urbanismo enquanto função pública.